Se você ficar uma noite sem dormir, isso já tem impacto no todo o teu ritmo circadiano, desde a tua hipófise, tireoide, suprarrenal, todos os elementos do seu corpo sentem essa falta do sono e especialmente teu cérebro. Talvez você conheça alguém que seja extremamente impulsivo ou seja muito ansioso e tenha um senso de urgência, que é tudo para ontem e que não consegue descansar. Essa pessoa acha que ela está sempre atrasada. A questão é que nós estamos num ritmo digital da vida e isso pode ser um problema. Olá, eu sou Ivete Contieri Ferraz, médica psiquiatra, e vou conversar com você hoje sobre o lado sombrio da produtividade. Por que o descanso é tão importante? A produtividade, ela é sempre um sonho para todo ser humano. Todo ser humano quer produzir. Inclusive, quando a gente vê um ser humano, uma pessoa que você entende como sendo muito preguiçosa, essa pessoa ela quer produzir, mas ela quer produzir com o mínimo de esforço possível. Todo mundo quer produzir e deixar a sua marca, e deixar a sua arte, a sua construção. Todo mundo quer produzir em todas as partes da vida. Mas o importante sobre a produtividade é que ao longo da história da humanidade, a gente foi sistematizando num esquema em que as pessoas trabalham, têm a sua vida laboral, existe o horário comercial, existem as horas produtivas, e isso fez com que fossem cada vez mais institucionalizado. E hoje aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem CLT, a gente tem um profissional autônomo, mas a gente sempre tem essa pressão de produzir. Isso é próprio da nossa espécie. Um cachorro não precisa produzir, um leão não precisa produzir, mas o ser humano quer produzir, precisa produzir. Mas e o que aconteceu nos últimos tempos? Nos últimos tempos, a produtividade, o quanto uma pessoa é eficiente, e essa eficiência é muito entre aspas, sempre foi muito idolatrado, sempre foi muito admirado quem produzia muito. Algumas pessoas que têm uma rotina super mega produtiva, hoje a gente vê pessoas que acordam às 3 da manhã, às 4 da manhã, entram numa banheira de gelo, vão para a academia às 4, Então essa produtividade, essa capacidade de trazer ao seu dia muito mais senso de missão, senso de propósito, senso de produtividade. O que nós temos? Nós temos o ser humano também viciado em produtividade, que seria, por exemplo, workaholic. Uma pessoa não precisa estar numa empresa, ela não precisa ser dona de uma empresa para ser workaholic. Por quê? Porque as pessoas entendem produtividade como a capacidade de perseverar o máximo possível produzindo algo. E isso é um engano. Produtividade está associado ao resultado. E no meio do resultado, nós precisamos entender que existem processos, metas e existe o descanso. No nosso corpo físico, nós precisamos do descanso todos os dias, todo mundo tem que dormir. Se você ficar uma noite sem dormir, isso já tem impacto no todo o teu ritmo circadiano, desde a tua hipófise, tireoide, suprarrenal, todos os elementos do seu corpo sentem essa falta do sono e especialmente teu cérebro. O que nós temos? Nós temos uma ideia muito errônea de produtividade, como se produtividade fosse repetir um ato, fosse ficar obsessivo por algo. Atualmente nós temos visto pessoas, especialmente os que trabalham dentro das mídias digitais, que produzem de uma maneira insana. Eu conheço influenciadores que ficam em lives que tem um nome, agora eu esqueci o nome da live, mas chegam a ficar 7 dias com a câmera ligada. E entendendo isso como uma super produtividade, porque a hora que quiserem podem entrar na câmera e me ver. Entenda como o cérebro percebe isso. É claro, aquela pessoa dormiu, acordou, tomou café, mas na frente das câmeras, as câmeras estão ligadas ali. O cérebro entende como essa pessoa não tendo um momento para ela, não podendo relaxar. O descanso, ele é fundamental. Construir metas e projetos nos quais você tenha a ideia do descanso ou a priorização do descanso, tanto quanto você tem da produtividade, daquilo que você quer realizar, é fundamental.
Muitas vezes a pessoa não programa os descansos. E ao não programar os descansos, ela acaba se obrigando a fazer muitos intervalos. Eu não sei se você conhece pessoas assim. O brasileiro é conhecido por isso, tem que fazer intervalo o tempo inteiro porque não tem uma programação mental de descanso. O descanso, ele faz toda a diferença. Você trabalhar em determinado momento e depois terminar o trabalho, seja esse trabalho um trabalho de homework, seja esse trabalho um trabalho na própria empresa, é importante que você termine o trabalho e que vá cuidar das suas questões pessoais, vai estar com a sua família, isso todos os dias. Além disso, é preciso que você programe suas férias, é preciso que você saia do ambiente que você está acostumado a trabalhar. Ah, mas eu trabalho em casa e não tenho como viajar, né? Você pode sim trazer um outro ritmo, um outro ambiente quando você não está trabalhando, uma outra rotina. Ah, nas férias eu levanto, eu vou passear no parque, eu vou fazer isso. Você trazer a ideia de que você está num outro momento. O descanso é tão importante que ele é histórico. Para vocês terem uma ideia, os primeiros relatos que a gente tem da humanidade é no Pentateuco. E no Pentateuco, o que aconteceu? Deus trazia uma lei para o povo de Israel e era fundamental nos 10 mandamentos o descanso do sábado. Guarde o sábado, no sábado você deve descansar. Claro que isso nós estamos falando que tem um cunho religioso importante, são tradições e costumes de um povo específico. Porém, isso traz a importância, nós estamos falando lá do começo, dos primeiros documentos que nós temos, primeiros registros que nós temos sobre a sociedade, sobre a humanidade, no qual eles entenderam que o próprio Deus manda descansar. Então você imagina como isso não é importante, a gente precisa descansar. Só que se perdeu, na superprodutividade, na sociedade muito acelerada. O que a gente vê é que as pessoas às vezes pensam que estão descansando. E isso tem me preocupado muito. Há um tempo atrás, a gente só se preocupava com adolescente viciado no tempo de celular, no tempo de tela. Hoje a gente vê muitos adultos em tempo de tela. Em tempo de tela excessivo. Então, chegar em casa, vão descansar, daí entra numa rede social e fica ali e, é o meu momento que eu não penso em nada, mas está recebendo muita informação. E não tem tempo nem de fazer a gestão dessa informação, o cérebro não faz essa gestão de informação. Essa pessoa não está descansando como ela deveria. O descanso envolve sim a tua noite de sono, mas envolve você estar pensando em outra coisa que não naquilo que você produz, realizando outra coisa, não aquilo que você produz, estar com os teus entes queridos, poder relaxar. O descanso é fundamental, tão fundamental quanto os processos produtivos em si. O que a gente vê hoje é que as pessoas chegam em casa e na hora do descanso, na hora de fazer essa troca afetiva com a sua família, o que eles fazem é muito ir para o celular mesmo, de voltar para as telas. Muitos trabalham o dia inteiro nas telas e a hora que vão descansar, voltam para as telas. É importante entender que teu cérebro precisa ver a vida de uma maneira diferente, isso se chama descanso. Ver a vida sem ter uma responsabilidade imediata, isso se chama de descanso. E ver a vida sem ter que entregar um resultado imediato. Em termos cerebrais, o nosso cérebro precisa desse respiro. Ele precisa, Nós temos toda a área de tomada de decisão, que é o nosso córtex pré-frontal. Nessa área de tomada de decisão, nós temos uma função mental que chama ponderação. A ponderação ela é fundamental para que eu tome decisões acertadas. A ponderação ela é desenvolvida nas fases de descanso. Assim como nossa memória. Se eu não dormir bem, no caso sono, eu posso ter uma memória ruim. Se eu não fizer o descanso e souber que a vida acontece mesmo eu descansando, a minha tomada de decisão pode ser extremamente impulsiva. O córtex pré-frontal, ele usa inúmeros relatos de si mesmo, inúmeras informações do teu cérebro para tomar decisões, para aprender a ponderar. Talvez você conheça alguém que seja extremamente impulsivo ou seja muito ansioso e tenha um senso de urgência, que é tudo para ontem e que não consegue descansar. Essa pessoa acha que ela está sempre atrasada. Essa pessoa pode sempre tomar decisões de maneira muito abrupta e colocar muitas coisas em risco. O descanso é fundamental para que minhas funções mentais entrem no ritmo real da vida.
A questão é que nós estamos num ritmo digital da vida e isso pode ser um problema. Existe uma frase que fala assim: no andar da carruagem as abóboras se ajeitam. Isso é ponderação. Espera um pouco, existe um movimento natural da vida que talvez esse problema se resolva sem você. Talvez esse problema se resolva exatamente porque você está na sua casa descansando. Então, o excesso de produtividade, o excesso de puxar a responsabilidade para si, e eu diria até mais, o excesso de proatividade, muitas vezes pode atrapalhar. O descanso faz com que todo o teu corpo relaxe, faz com que teu cérebro relaxe, te dá a sensação de que as coisas vão acontecer. Melhora neurocircuitarias como a neurocircuitaria da esperança, melhora a neurocircuitaria, como eu já falei, da tomada de decisões, melhora a neurocircuitaria da volição, no prazer recompensa. A gente tem prazer no descanso e a gente precisa sentir esse prazer no descanso. A gente não pode achar o descanso como um peso. Algumas pessoas se sentem desconfortáveis quando elas têm que tirar férias. Não sei se você conhece alguém assim. Ou crianças, às vezes a gente vê a criança que a identidade dela está tão na escola e tão naquilo que ela produz, que ela, quando chega na época de tirar férias, ela se sente meio deprimida, como se a vida não tivesse muito sentido ou muito propósito. E aí nós estamos entrando na dificuldade que temos hoje de entender que o ser humano é ser humano, né? Então ele também faz. Eu consegui separar entre o ser e o fazer. Nós não somos um fazer humano, nós somos um ser humano, que também realiza tarefas, que precisa realizar tarefas. Mas acima de tudo eu tenho uma identidade como ser axial. E muitas pessoas, elas não se veem como um ser, elas se veem meio como uma máquina que precisa produzir o tempo inteiro. Obviamente a gente não desconsidera as pressões que as pessoas têm para entregas. Não estamos falando de que não existem as pressões da vida, existem, mas o entendimento de que ela pode simplesmente ser quem ela é, de maneira autêntica, sem ter que sempre produzir, isso é extremamente saudável. Isso está associado, sim, a personalidades mais resilientes, personalidades que conseguem enfrentamentos maiores e que passam por situações de estresse com muito mais tranquilidade. O descanso traz um equilíbrio para a vida da pessoa. Então, descansar e parar tudo e dizer: o mundo pode viver sem a minha presença nessas 3, 4 horas, ou o mundo pode viver exatamente bem eu estando de férias, ou a minha empresa não vai despencar porque eu estou de férias. Isso é muito importante. O descanso, ele aparece exatamente como contraponto da nossa força egóica, entendendo que nós produzimos algo. Porque quando produzimos, a nossa autoestima ela melhora, né? Eu produzi esse papel, eu produzi esse artigo, esse paper, eu produzi essa roupa, eu fiz esse crochê, a gente fica feliz com a produção. Existe uma recompensa na produção, mas tem que existir também, nós temos que buscar a recompensa em simplesmente sermos. Muitas pessoas que adoecem, por exemplo, com burnout, têm uma tendência de não se verem como um ser que erra, um ser que precisa relaxar, um ser que precisa descansar, um ser que tem as suas falhas, um ser que se organiza para trabalhar. Essas pessoas que acabam desenvolvendo burnout, elas têm essa busca excessiva por responsabilidade, puxam a responsabilidade de várias coisas para si, muitas vezes não sendo essa responsabilidade delas. Isso é quando não tem uma forte identidade como ser. Essa forte identidade, ela acontece muito predominantemente em torno dos 7 aos 10 anos da formação de personalidade da criança. Porque o que a gente tem ali? A gente tem uma fase que a gente chama de latência e industriosidade. A criança consegue perceber que ela é capaz de fazer as coisas, ela é capaz de escrever, ela é capaz de ajudar. E isso é fantástico. Mas eu não posso esquecer de olhar para essa criança como um ser que é importante simplesmente porque existe, um ser que transforma simplesmente porque veio à vida. Isso é muito importante na nossa mente, no nosso psiquismo, entendermos que eu preciso produzir, mas eu igualmente preciso descansar, porque isso vai me trazer uma vida saudável e feliz.